Muito bem, vamos a Apocalipse capítulo 5. Pretendo ler, abranger hoje dos versículos 9 a 14. Às vezes eu anuncio o texto que eu pretendo e não consigo chegar no fim, mas não tem problema. Já combinamos que vamos esquecer a divisão do Apocalipse em capítulos, que aliás não é nem bíblico mesmo, nem antibíblico, mas não está no texto original, então fiquemos à vontade de dividir como nós quisermos. Então, na última pregação, nós vimos que após o Cordeiro ter recebido o livro da mão daquele que estava sentado no trono, que entendemos que seja o Pai Celeste, em vez de imediatamente abrir os selos e ato contínuo iniciar a tribulação, o que houve foi adoração. Inclusive, enfatizei, dizendo muita adoração, por parte dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Cada um recebeu uma harpa ou lira, foi na época o nome, e uma taça de ouro com incenso, e o próprio autor explicou que o incenso era as orações dos santos. Explicamos o que era incenso, explicamos a relação com as orações dos santos, e enfatizei fortemente a centralidade da adoração pessoal a Deus, e nos últimos versículos ao Cordeiro, Cristo, a importância que nós vemos no Apocalipse e a importância de trazermos para o nosso dia a dia esta adoração de uma maneira altamente priorizada. Era meu objetivo ver também o conteúdo desta adoração, porque João não se limitou a dizer eles adoraram muito. Depois que o Cordeiro recebeu o livro, eles se prostraram e pronto, já seria uma excelente informação. Mas João foi muito além. Ele detalhou o conteúdo da adoração dos 28, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, o que eles estavam proclamando. Então, nos versículos 9 e 10 de Apocalipse 5, nós lemos: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos orar. Senhor Deus, que a tua palavra seja pregada com o poder do Espírito Santo e aplicada diretamente em nossas vidas para o nosso enriquecimento espiritual, os que já temos o privilégio de ser crentes. E obrigado por aqueles que estão aqui, que vão ouvir esta pregação, que ainda não têm recebido esta graça da fé, que abram os corações para Cristo e que Ele seja honrado em tudo isto, esse Cordeiro amado. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Nós já comentamos sobre o Cordeiro ter sido digno, considerado digno de abrir o livro. Eu não posso ficar explicando todo o começo de pregação, explicando demais o que houve no passado, nas pregações passadas, sob risco de ficar não somente repetitivo demais, ou perder o rendimento. Então, espero que vocês estejam acompanhando para que não escape algumas coisas que eu vou considerar que vocês
estão sabendo, ou já foram informados. Então, nós comentamos já claramente, detalhadamente, o motivo do cordeiro ter sido considerado digno de abrir o livro. Por quê? Porque, tendo como arma o próprio sangue, ele enfrentou uma luta ferrenha e venceu. Comentamos aqui até, venceu o quê? Aí eu coloquei rapidamente, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a morte. Então aqui eles estão dizendo, repetindo, o fato de que o cordeiro é digno de abrir os livros, só que houve uma diferença de figura. A figura da atuação do cordeiro e como ele usou o sangue dele para ser considerado digno, agora é outra. Ela muda de guerra, como eu já expliquei, que o sangue dele é uma arma para vencer uma guerra, como já comentei, mas agora o verbo mudou. Olha, o crente antigo, que deve ser um pouco mais aprofundado na palavra de Deus, o professor de escola dominical, o líder de um grupo de estudo bíblico, um pregador, tem que se acostumar a notar, é importante demais, algo que poderíamos chamar de sutileza, mas que não é muito sutileza não, porque na doxologia passada nós vimos que ele venceu com o sangue dele. Agora no versículo 9, dignos és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue venceste. Não, compraste. Mas ninguém compra nada com a arma. A gente compra alguma coisa com uma moeda. O assunto era guerra. Quando disse que ele venceu com o sangue dele. Agora disse que com o sangue dele ele comprou. Isso é extremamente significativo para o crente que quer aprofundar, parar e dizer assim, opa, quer dizer que aqui eu tinha uma guerra e agora tem uma transação. Mudou a figura, mudou completamente. E poderia ter ainda várias outras figuras, a Bíblia usa muito. Figuras, comparações, metáforas, e com muita teologia dentro, e muito ensino bíblico denso, por trás dessas figuras, dessas comparações. Então não é por acaso, se um detalhe desse passa por você, você nem percebe que mudou de venceu para comprou. Sei não. Em termos de ser professor e aprofundar nas escrituras, vamos abrir mais os olhos e estudar com mais cuidado a palavra de Deus, porque é muito importante. O verbo aqui agora mostra, como já falei, uma transação. Comprar é um verbo no grego, que significa originalmente ir ao mercado, negociar, comprar, vender, dependendo do contexto. Negociar é o que está na base. Então aqui agora diz algo que suscita uma pergunta, né? Como é que ele comprou com o sangue dele? Estava havendo alguma coisa à venda para ele poder comprar? Alguns estudiosos acham, e algumas versões inclusive contêm, em vez de comprar, tem redimir. Mas o grande erudito grego James Strong discorda. Obviamente que Jesus redimiu com o sangue dele os pecadores que creem nele, lógico, mas não é o que este termo representa aqui, de acordo com esse estudioso. E ele insiste na ideia da transação. É compra, não é redenção o assunto aqui.
Não sou erudito em grego, mas para mim é muito confortável essa ideia de ficar com transação, com compra. Jesus comprou mesmo. Redimir, o assunto redimir fica para outras passagens, muitas outras, é claríssimo. Mas aplicar a redenção aqui rouba um pouco o brilho do que João quis dizer aqui, comprou. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios 6, versículo 20. Já cheguei lá, eu posso ler só. Porque fostes comprados por preço. Olha só. Agora não é mais João, já é Paulo dizendo isto: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E qual é o verbo aqui? O mesmo que João usou: comprado. Não é redimido por preço. Então, voltando, o sangue de Cristo, ao mesmo tempo em que é comparado a uma arma na guerra contra o diabo, ele é comparado a uma moeda de troca. Eu uso uma moeda, obviamente, entre aspas, já estou usando uma outra figura em cima. Não é uma moeda no sentido literal que nós temos no bolso, uma cédula ou uma moeda, mas uma unidade de troca, um meio de negociação, numa transação com alguém. Tudo bem, vamos ver que transação é essa. Com quem? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue o compraste para Deus. A transação foi com o Pai, em que ele, em troca do sangue do Cordeiro, o Pai ficou plenamente satisfeito, aceitou perdoar os que viriam a crer, já tinham crido ao longo da história, mas aqueles que iriam exercer fé no Senhor Jesus Cristo, e ao fazer essa compra, liberá-los das garras do diabo, dando-os a Cristo. São teus. Agora, a Bíblia diz que os eleitos são do Pai. E Jesus falou algumas vezes: aqueles que me deste, aqueles que me deste. Deus elegeu alguns para serem dele, de Deus, e os deu a Cristo. Surgiu um problema no meio, isso em termos eternos, antes de haver mundo, mas surgiu o problema do pecado. E pelo próprio decreto de Deus, o pecado seria a causa de maldição de toda a raça humana, e todos ficaram então cortados de Deus. E aqueles que eram de Deus ficaram impedidos de serem doados, ou de Deus fazer alguma coisa com eles. Isso é muito misterioso para nós, mas é onde podemos encontrar palavras para explicar. Só haveria possibilidade desses que foram eleitos de Deus voltarem à disposição da vontade de Deus, se eles fossem livres da condenação do próprio Deus. Ele é soberano, ele estabelece as coisas. É quando veio o plano da salvação, em que o Filho de Deus iria assumir forma humana e iria então derramar seu próprio sangue, porque sem derramamento não há remissão de pecados, e o Pai aceitaria aquele derramamento de sangue de Cristo. Com esta base
ele aplicaria este sangue que foi derramado sem necessidade, injustamente, entre aspas aqui, porque ele não merecia ser derramado aquele sangue. Não houve pecado nenhum, ele não tinha nada a prestar contas diante de Deus, Jesus de Nazaré. Então era um sangue inocente, não tinha dívida nenhuma com Deus. E é exatamente esta a transação com Deus, pois eu dou o meu sangue, eu ofereço o meu sangue, eu quero para mim os que tu escolheste, e os que tu me deste antes da fundação do mundo, agora eu quero para mim. Eu não vou abrir mão deles. Eu quero, mas não posso lhe dar mais, porque eles estão amaldiçoados, a não ser que houvesse alguém que derramasse um sangue humano por eles, mas não há nenhum, porque todos pecaram, todos, em Adão. Então, eu vou, é isto, eu derramarei o meu sangue, uma vez que eu me tornar homem, sangue humano, e eu colocarei nas tuas mãos, e farei esse sacrifício diante de ti, tu como Deus, perdoa-os, com base no meu sangue, e imputa a eles a minha justiça, que eu vou te obedecer como homem, tu vais ver, vai ser duro, vou ser tentado de todo jeito, vou terminar numa cruz, mas eu vou te obedecer, eu vou cumprir a lei, ipsilíteres, e eu vou mostrar para a raça humana o que é um homem obediente a Deus, o que é um homem puro, o que é um homem que tem nas veias circulando um sangue sem pecado. E Deus diz, aceito. E aí foi feito este acordo eterno entre pai e filho, e o filho vem e derrama efetivamente o seu sangue, e o pai cumpre a sua parte. Estão perdoados. Aceito sua moeda de troca, aceito o seu sangue, e aqui estão, são seus, pode levar. Mas é curioso que diz, compraste para Deus. O de está implícito aí, compraste de Deus, para Deus. Mas o que está aqui explícito é o para Deus. Ora, essa é fácil explicar, porque o Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que é meu é do Pai. Tudo que é do Pai é meu. Então, quando Cristo compra os redimidos para Ele, que recebeu do Pai, Ele deve, como que devolvesse. Não devemos pensar em momento algum que nós saímos então da esfera do amor do Pai, do amor eletivo do Pai, do carinho do Pai. Nós saímos dessa esfera, que pena, nós perdemos essa condição e fomos dados ao Filho. Mas tudo bem, é ótimo também ser de Cristo e tal, mas que pena, não é. Então, tudo se passou de uma maneira muito real, muito misteriosa, acima do que nós podemos compreender, envolvendo poderes enormes, gigantescos, espirituais, guerras contra o diabo e seus demônios, envolvendo o sofrimento atroz do Senhor Jesus Cristo, coisa muitíssimo séria, sofrida. E foi feito. E nós continuamos, então, eleitos do Pai, ex-amaldiçoados, ex-condenados. Agora apareceu alguém que disse, eu compro, com a única coisa que podia comprá-los, era o sangue inocente, pois eu compro, pois então é seu, e o que é meu é seu, e ele comprou para Deus. Ele é digno de abrir o livro, porque não tinha ninguém na face da terra, e nem no céu,
e nem embaixo da terra. Já explicamos isso na primeira parte, quando falamos que ele venceu com o sangue dele, como o assunto ali era a guerra espiritual. E agora está dito a mesma coisa de um outro ângulo. Ele comprou com o seu sangue. Que sangue! Que sangue! Uma arma absolutamente poderosa contra todos os poderes que nós possamos imaginar. O maior poder possível que é dado a uma criatura, o diabo tem. Não foi possível. O diabo não conseguiu vencer o sangue de Cristo, nem a morte, como já comentamos, e agora não teve quem impedisse essa transação extremamente especial. Compraste para Deus. Tu és digno de abrir. Pode abrir o livro. Outra coisa, voltando ao Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, 9 ainda: foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A salvação obtida pelo sangue de Cristo foi universal, no sentido que todos poderiam se beneficiar, não um universal automático, que é uma heresia, inclusive, o universalismo, como é conhecido, que Cristo morreu por todos, e todo ser humano, querendo ou não, sabendo ou não, com algum tipo de atitude no coração ou não, ficou salvo automaticamente. Não, isso é heresia pura. Quando falamos universal, nos apressamos logo em dizer, no sentido de que não há limite. Você é de que país, hein? Eu sou de um paísinho lá do Extremo Oriente. Um minutinho. Na tabela aqui não tem. Seu país não está incluído. Os habitantes desse país não estão incluídos na salvação de Cristo. Lamento muito. Não fez parte da transação. Não. Não há limite. É isso que quer dizer aqui. Pode ser a tribo mais remota aos nossos olhos, do mais remoto país, do mais remoto rincão que exista por esta terra aí. Não há limite. Todos estão incluídos. Alguns acham que o assunto aqui desse todos, quando fala em tribo, língua, povo e nação, são os gentios. Talvez os judeus ficando um pouco à parte aqui e tal. Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu não creio. Às vezes, quando fala em povo, se refere ao judeu mesmo. Daniel fala muito nisso, por exemplo, profeta. Mas aqui eu acho que se refere a todo ser humano que encontrou salvação desde Adão até o último, que vai se converter no último dia do milênio. Todos, assim eu vejo. Todos estão na abrangência da salvação que Cristo providenciou com aquele sangue dele. Isso é o que ele quer dizer. Todo ser humano que estiver no céu, desde Adão até o último que se converter, ele vai poder dizer: eu estou aqui porque eu fui comprado com o sangue de Cristo. Não vai haver uma só exceção. É assim que eu entendo, então, o aspecto geral, universal da salvação de Cristo. E o conteúdo continua sendo descrito para nós. Compraste com o teu sangue para Deus, todos os que procedem, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Um dos assuntos mais difíceis para quem quer estudar a Bíblia com mais profundidade são 3 palavrinhas: reino de Deus. Você quer assunto para 20 anos de estudo? 8 horas por dia, livros e livros e livros, pode se preparar. Se você quer ir fundo com este assunto, reino de Deus. É muito vasto.
com sentidos muito diferentes, dá muita briga entre crentes estudiosos, inteligentíssimos, eruditos nas línguas originais, mas é porque é um assunto com tantas faces, que é como dizer, o elefante é um bicho que tem um rabinho, ou dizer, não, é um bicho que tem uma trombona, tem um rabinho, tem uma tromba grande, vão brigar até morrer, e os dois estão com razão, porque o elefante tem um rabo pequeno e tem uma tromba grande. Um viu um aspecto, outro viu o outro. Se tivesse se afastado dos dois um pouquinho, tivesse dito, oh, agora que eu estou vendo. E o outro, agora que eu estou vendo. Pode, não é sempre. Há realmente os hereges, há aqueles que deturpam as escrituras. Mas eu não tenho dúvida, não, mais quando eu estudo cada vez mais e vou ficando mais velho e tudo, eu vejo tanta briga teológica e talvez até escatológica seria dispensável com esse mero princípio do elefante. Ângulos diferentes. Um elefante dá uma briga, você imagina o reino de Deus. Os ângulos que tem, as variáveis, as definições. Um olha por um ângulo, o olha por outro, o outro estuda o outro aspecto, o outro vê o outro aspecto lá. E são mentes finitas, pequenas, pecadoras, embaralhadas com a carne. Então, os estudiosos que estão começando, não se desanimem com as discussões infindáveis, que você vai ficar velho também um dia, estudando e vendo que não vão chegar a muita conclusão, um achando uma coisa, ou achando outra, um às vezes muda um pouquinho no meio do caminho e tal, mas há muitas teorias, todas elas que podem ser sustentadas pelas Escrituras, dependendo muito do ângulo que se vê. Outras, repito, não. Então é extremamente importante que o estudioso da Bíblia, ele esteja pelo menos em condição, esse autor aqui é sério, ele explora alguma coisa da Bíblia, eu não veria dessa forma exata, mas tem sentido, não gosto muito não, porque tem as passagens tais e tal, mas ele puxa muito por aqui, mas tem sentido. Isso é uma coisa. Outra coisa é isso aqui é estranho, as Escrituras, isso aqui não tem apoio bíblico, isso aqui está deturpado demais, assim não. Então, não é um assunto fácil, mas é absolutamente fascinante. E quem quer ter a felicidade de dedicar a sua vida para estudar as Escrituras, faça. Não pense duas vezes. Se dedique a estudar, a ensinar, a pregar, a divulgar, a espalhar, com a consciência que você tem, com a inteligência que você tem, com a seriedade que você tem, com a sinceridade que você tem. Você não vai descobrir a pólvora, não. Nem você é mais inteligente que os teólogos que passaram por aqui, não. Então você vai ter casos, você vai ter discussões teológicas e tal, mas não se perturbe com isso, não. Estude com seriedade, peça a Deus orientação e vá em frente. E quando você for ficando mais velho, você vai olhar para trás e dizer assim, eu não poderia ter dedicado a minha vida em algo mais útil, mais nobre do que a palavra de Deus. Não são todos que são chamados para isso. Mas eu lamento muito, e fico com muita pena dos que são chamados, ou até quase isto, mas é muito misterioso, o que é a chamada de Deus, o que é o coração do homem, aí o Deus por trás de tudo, é muito misterioso. Mas, se há uma desconfiança na sua parte, que é jovem, e que não falo só do adolescentezinho, não, também de uma criança ou de um adulto jovem, mas se há alguma inclinação nesse sentido, não se deixe desviar por assuntos tolos, como minha profissão, meu dinheiro, meu patrimônio, minha sobrevivência. Eu digo tolo em comparação
com essa chamada que você, por acaso, tem. Tolo no sentido de pequeno, passageiro, esquisito, ingrato, ilusório, que promete, mas não cumpre, e que nunca satisfaz. Nunca satisfaz. Profissão nenhuma nunca satisfez ninguém. Dinheiro nunca satisfez ninguém. Perguntaram, não sei se foi a Paul Getty ou um Rockefeller desse aí, eram os Bill Gates da época. Até quanto você quer ganhar? Era o homem mais rico do mundo na época. Até quanto? Quando é que você vai se satisfazer? Com o próximo dólar. Pronto, já disse tudo. O próximo dólar. Então ele não tinha um valor na frente dele, não. Tantos bilhões, não. É o próximo. O próximo. Então, com quantos cursos você vai te satisfazer? Com quantos opcionais no seu carrão você vai se satisfazer? Com quantas viagens? Com quantas leituras em coisas, até mesmo biblicamente, quer dizer, neutras, não pecaminosas. Tudo isto você vai olhar um dia e dizer assim: acabou-se, estou no fim, acabou-se. Nada de que você fez aí nessa área que eu estou falando aqui, nada vai ser eterno. Nada. Seu dinheiro, sua saúde ou sua profissão, seus diplomas, seus bens, seus imóveis, suas roupas, nada. Nada. Mas quando você toca na palavra de Deus, você está mexendo com uma coisa eterna, com valores eternos, e que Deus valoriza, e dizendo na Bíblia. Não para de dizer. Então, fiz um desvio aqui, não estava no programa, mas quando eu comecei a falar de que o reino de Deus é algo absolutamente espetacular para se estudar, frustrante no sentido, especialmente para um jovem que acha que vai descobrir tudo, e descobrir o erro do fulano, do ciclano, do beltrano, e agora, não, ele vai ficando velho e vai dizendo assim: é isso mesmo, daqui para... Eu entendi até aqui, eu acho que o meu irmão lá, que pensa diferente, entendeu até ali, é isso mesmo, nós vamos nos complementar lá no céu, louvado seja Deus. Eu ensinei o que eu pude, eu entendi o que eu pude, procurei ser humilde, procurei ser sincero, e estudei, e tentei espalhar a palavra de Deus, louvado seja Deus, combati o bom combate. Pronto. É isto. Reino de Deus, os assuntos do alto, vale a pena para aqueles que são chamados se dedicar a isto, mesmo sacrificando muitas e muitas coisas. Voltando, o reino de Deus é assunto vasto, complexo, tem sentidos diferentes, épocas diferentes, até locais diferentes. Não, o reino de Cristo é na terra. Não, conversa é essa? Israel perdeu a chance dele já, não tem nada a ver com o reino de Cristo na terra, com o judeu, com nada. O reino de Cristo é no céu. Não, bom, é no céu, mas e ele não reina nos corações, não? Reina. Então tem na terra também. Você está vendo a complexidade? Então, qual é o local do reino de Deus que você quer conversar? Qual é a época que você quer conversar? Qual é a forma que você quer conversar? É muito complicado. Mas é bom quando a gente pisa em terreno firme, como aqui, num aspecto, o local. Aqui tem, eu estou vendo, você também está. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não fala em céu, nem fala em coração humano, fala em
terra. Os que forem comprados pelo sangue de Cristo reinarão sobre a terra, quando Cristo reinar sobre a terra. Eu não posso tirar outra conclusão. Se alguém tira outra conclusão, que eu sei que muitos tiram, fiquem à vontade. Sem problema. E estão à vista aqui, judeus ou gentios, que reinarão sobre a terra. Coerentemente com a minha interpretação, que quando lá fala em toda tribo, língua, povo e nação, fala de qualquer ser humano, eu penso que aqui se refere tanto a judeus salvos quanto a gentios salvos. É a minha maneira de ver. Mas o assunto não é simples, porque quando se fala em judeus salvos, por exemplo, estão incluídos judeus salvos no tempo do Antigo Testamento. E judeus salvos no tempo do Novo Testamento, ou seja, da igreja. E judeus salvos no tempo da tribulação. E judeus salvos ao longo do milênio. Da mesma forma, quando se fala em gentios salvos, se inclui gentios salvos do tempo do Antigo Testamento, do tempo do Novo Testamento, igreja, do tempo da tribulação, ao longo do milênio. Então é um assunto muito complexo, que envolve crentes ressuscitados e crentes vivos, reinando com Cristo. Uns estarão vivos, outros já terão sido mortos, mas ressuscitaram e voltaram com Cristo. Então veja a abrangência do assunto. Crentes de épocas diferentes, dispensações diferentes, é tudo muito complicado. Deus disse para Moisés que ia constituir do povo judeu um reino de sacerdotes, mas eles iriam ser reis. Aí vem Pedro e diz que os crentes da igreja são um sacerdócio real. Real quer dizer o quê, hein? De rei. Então nós vamos para o Velho Testamento, nós vemos reis nos judeus, pelo sangue de Cristo, na terra. E vamos para os gentios e vemos reis reinando de alguma forma com Cristo sobre a terra. De uma maneira sucinta, eu quero passar para frente. Creio que todos os seres humanos salvos foram comprados pelo sangue de Cristo. E embora de maneiras diferentes, de formas diferentes, com missões diferentes, reinarão com ele, Cristo, na terra. E aqui o texto não diz, mas lá na frente, em Apocalipse mesmo, veremos que esse reino durará 1000 anos. Obviamente teremos muito que falar ainda do milênio. E fala também reis e sacerdotes, que é o sacerdote significa basicamente o acesso direto a Deus e autorização para intermediar diante de Deus por pessoas. Então todo crente é um sacerdote, como Pedro mesmo disse lá, e Deus disse a Moisés lá. Então essa ideia de sacerdócio, claro que a base é o Velho Testamento. A gente se lembra rapidamente do típico sacerdote do Velho Testamento e tudo, mas é aplicado a nós aqui, crentes da igreja, essa questão de sermos também sacerdotes, não com as mesmas bases, ou diria, não com as mesmas funções do tempo do Velho Testamento, mas com a ideia básica de acesso direto a Deus e intercessão a Deus. Continuando, a adoração ao Cordeiro não se limitou aos 28 seres, 4 chamados seres viventes e 24 chamados anciãos, que preferi achar, sem poder fechar a questão, que os 4 seres viventes seriam criaturas angelicais e os 24 anciãos seriam espíritos humanos,
pessoas salvas, pessoas humanas. Expliquei isso tudo, não vou voltar. A adoração não parou aqui. Quando João diz que esses 28 se prostraram, dizendo que o cordeiro era digno de abrir o selo, porque havia comprado para Deus com o próprio sangue, gente de todo tipo e tal. Então, versículo 12, 11 e 12, vem a quarta doxologia, que é doxologia, palavras que expressam glória a Deus. Doxos, glória. Logia, logos, palavra. Então, palavras, conteúdo é de glória. Quarta doxologia, versículos 11 e 12. Diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória. Então, o que chama atenção aqui não é o conteúdo, que é basicamente o mesmo, inclusive já um pouquinho diminuído, não falou mais em vencer com o sangue dele, nem falou mais em comprar com o sangue dele, nem falou no sangue dele, mas simplesmente disse que ele era digno de receber. Agora, que foi morto, toda vez diz que foi morto, interessante isto, mas não vou explorar. Recebeu o poder. 2, riqueza. 3, sabedoria. 4, força. 5, honra. 6, glória. 7, louvor. 7, palavras para descrever aquilo do qual o cordeiro era digno de receber. Eu não vou também explorar uma a uma, já fizemos um pouquinho isso em mensagem passada. Então não é bem o conteúdo agora que chama atenção. O que impressiona agora é o salto vertiginoso do número de adoradores angelicais. De 28 adoradores, como já expliquei, 4 angelicais achamos e 24 humanos. O número salta para milhões de milhões. Quanto é 1 milhão vezes 1 milhão, hein? Está difícil assim? Cadê o computador? Cadê o iPad? Cadê? Gente, 1 milhão vezes 1 milhão? Eu não acredito. Não vai querer arriscar? Nem os economistas? E não vou discutir com a Ivana, não. Eu pensei que era um bi. É trilhão. Vai brincar com a Ivana. 1 milhão vezes 1 milhão é 1 trilhão. Claro que nós não vamos aqui fazer conta de matemática para descobrir isso, e nem era a intenção do apóstolo João, ela simplesmente dizer assim, incontáveis, uma hoste enorme, gigantesca, milhões de milhões de milhões de milhões. É isso que quer dizer, não é contando aqui e ali. Espetacular. Podia facilmente ser bilhões de anjos, trilhões de anjos, como for. Todos adorando e louvando. Todos. Mesmo assim. E a coisa já começa a ficar... Já está tudo muito difícil aqui a gente imaginar. Desde o começo do capítulo 4, quando apareceu esse trono, João foi para o céu e viu alguém sentado no trono, e 4 seres viventes, 24 anciãos, e 7 tochas, e um mar, e arco-íris, e a nossa mente já nos deixando meio zonzos, como é isso aqui, e a gente não sabe nem descrever direito o que é, mas deve ser muito bonito, muito glorioso, muito espetacular. Aí surge esta pessoa magnífica do Cordeiro, surge. Ou estava lá o tempo todo e João não viu, não foi chamar a atenção dele isso, ou ele surgiu, não sabemos, não importa. Mas a atenção de João então se volta, quando ele entra em cena, o Cordeiro,
E um drama grande sobre a pessoa do cordeiro. Quem pode abrir? Quem pode abrir? Quem pode abrir? Ninguém pode. Esse livro na mão do pai. E João chorava, e alguém disse: não chore, o cordeiro abriu. O cordeiro, está ali ele. Aliás, o leão da tribo de Judá pode abrir. Aí ele viu, era um cordeiro. Já explicamos isso tudinho. Mas eu quero só, pequena retrospectiva, do tamanho do quadro que nós temos aqui diante de nós, do espetacular desta cena. Mas os números ainda dava para manejar. 7 isso, 4 aquilo, 24 aquilo outro. Agora, pronto. Agora ficou de uma dimensão que a nossa mente se mostra diminuta. Milhões e milhões e milhões e milhões de seres angelicais. E assim cessa essa adoração. Não. Ainda era pouco. Impressionante. Continuou crescendo no número de adoradores, quando nós lemos a 5ª doxologia, e mais uma coisa que aumentou o número das pessoas adoradas. Estava falando no cordeiro ultimamente. Cordeiro, que foi morto, com sangue venceu, com sangue comprou, cordeiro. Agora o pai volta à cena como um adorado, que já tinha sido comentado antes também, mas agora soma não só o número dos adoradores, mas o número dos adorados no sentido de pessoas divinas, não de deuses adorados. O tempo todo estamos lidando com um só Deus, que é um grande mistério, mas é muito bom observar a diferenciação entre as pessoas divinas. O cordeiro recebeu da mão do que estava no trono, e eu chamei a atenção disso. Então, ao mesmo tempo que é um só Deus, mas as 3 pessoas, elas são diferentemente qualificadas, inclusive interagem umas com as outras. E agora, se os 24 anciãos estavam falando, e depois os milhões de anjos no cordeiro, agora olharam para o lado e jogaram o pai junto, incluíram a pessoa maravilhosa do pai, quando eles falam assim: então, versículo 13, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, tem uma crase, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, as 2 pessoas da Trindade aí, seja, e as palavras são praticamente repetidas, o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, uma adoração universal. Agora, a criação terrena entrou. Talvez já estivesse representada pelos 24 anciãos, como já comentei. Mas agora fica evidente que inclui tudo o que foi criado. É tão grande isto aqui, e eu tentei jogar uma lente de aumento aqui um pouco, não consegui muita coisa não, porque os estudiosos, eles ficam tão boquiabertos com o tamanho disto aqui, que dizem: pois é, aí entrou agora mesmo tudo, já tinha os anjos, agora entrou os seres humanos, entrou o que está embaixo da terra. Alguém até disse: entrou um animalzinho que citou o nome, um peixe tal lá, e outro, um animal que vive embaixo da terra, entrou aqui também. Um fala uma coisa, outro assim, um pouco querendo descrever um pouquinho o tamanho disto, mas na realidade não se vai muito além disto. Eu fiquei pensando,
Acho que tem outro que diz que é uma onomatopeia. Que onomatopeia é quando se atribui um aspecto humano a alguma coisa inanimada. É como as árvores cantam. É uma onomatopeia. Então aqui ele quer dizer isto, que as coisas criadas estão cantando e louvando a Deus. É uma maneira de falar. Não sei. Essa é a opção mais pobre. Que pode ser. Eu não sei. Se João viu animais cantando, bichos cantando, seres humanos cantando, acho plenamente aceitável se aconteceu. E as coisas aqui eram coisas diferentes, especiais, feito naquela ocasião para João ver, registrar para toda a humanidade, como fez em Apocalipse lá. Eu sei o seguinte, é que o que está aqui, eu não sei se você que leu Apocalipse, talvez eu possa dizer, toda vez que você lê Apocalipse, se você associa esta parte com os últimos 4 ou 5 salmos, vai exatamente nesse diapasão. Quero dar um passeiozinho rápido aqui pelo final dos salmos, temos pouco tempo, mas é bonito. Lá para Salmo, João está vendo, gente, o que o salmista desejou ver, ou desafiou as criaturas a fazerem. Salmo 145. Em diante, 146. Vai ser muita coisa, não vou conseguir ler tudo. Vamos para 146. Aleluia, louvo a minha alma, Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E continua. Louvai o Senhor no versículo 147, versículo 1. Louvai o Senhor porque Ele é bom e amável. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Versículo 148. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Olha os anjos. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol. Onomatopeia? Pode ser. E lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus. Aqui vai dar um livro de discussão. Os teólogos vão tudo discutindo o que é o céu do céu, o céu dos céus. São 3 céus, são 7 céus, são tantos céus, é paraíso e tal. Aqui dá uma... Você não pode imaginar isto, céu dos céus, que vai dar isso aqui. Mas tudo bem, seja lá como for, é linda a expressão, não é? Louvai-o, céus dos céus. E as águas, louvem também águas, que estão acima do firmamento. Ele mandou e foram criados. Estabeleceu para todos sempre, versículo 6. Louvai ao Senhor da terra, versículo 7, monstros marinhos, estou em Salmo 148, versículo 7, monstros marinhos e abismos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que eles executam a palavra. Vocês não obedecem a Deus, seus ventos? Obedecemos, pois louvem. Você não venta onde Ele quer? Ventamos, pois louve. E você, água, não cai como chuva na hora que Ele quer, onde quer? Caímos. Pois louve. Tem sentido. Esse povo é meio doido. Os tais desses crentes. Pois é bom. É bom. Fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis, voláteis.
Olha, chegou o ser humano. Finalmente. Vamos para deixar de ser arrogante. Primeiro vieram os répteis, vieram as cobras, antes dos homens, pelo menos aqui. Calango veio antes. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. E continua. Versículo 49, mesmo tom, quer dizer, o Salmo 149 e o 150. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai, o versículo 3, ao som das trombetas, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufos e danças, com instrumentos de corda e com flautas, versículo 4, louvai com símbolos sonoros, o 5, louvai com símbolos retumbantes. Aí o saltério inteiro termina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. João está vendo isto. João está vendo, ouvindo, testemunhando exatamente, precisamente isto. E antes de encerrar, para aqueles mais exigentes, perguntadores, como eu, gosto de ir mais fundo e me maltrato um bocado com essas perguntas. Às vezes uma pergunta dessa leva horas, dias para responder, ou meses. Os não crentes, vamos complicar mais, os demônios estavam incluídos aqui? Não vou dogmatizar, não vou discutir. Eu só sei é que um demônio chegou para o Senhor Jesus Cristo e disse: eu sei quem tu és. Vieste nos demônios, no plural, vieste nos atormentar antes do tempo. Outro disse assim: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Demônio, usando um dos títulos mais lindos, mais nobres do Senhor Jesus Cristo, o Santo de Deus. O anjo anunciou a Maria, o ente santo que há a nascer, falando de Cristo. Então é um termo altíssimo que um demônio usa, falando com ele: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Isto é adoração pura, querendo ou não, à força ou não, sincera ou não. Só que eu acho que sincera aqui, se for no sentido dele saber que é a verdade, eu creio que sabia. Mas não me importa o que passava na mente daquele demônio, e eu não quero nem saber de mente de demônio. Eu já não consigo saber o que passa na mente dos anjos ou dos próprios crentes, ou do minha cabeça já é muito complicada, imagina a mente de um demônio. Quero saber não. Eu sei o seguinte: ele disse, e ele acertou, ele foi no alvo, Santo de Deus. E Paulo disse que ele foi exaltado para que todos se dobrem diante dele, lá em Filipenses 2. Então, a minha tendência é responder sim. Estão incluídos aqui todos, todas as criaturas, em todos os lugares. Pronto. Agora, depois do Todo-Poderoso Deus ser devidamente adorado, do Cordeiro ser adorado da maneira mais forte que poderia ser, não poderia haver uma maneira mais forte de João perceber o tamanho de uma adoração do que está descrita aqui. Não dá, não esqueça isso. Pois bem, fique claro que depois que o Cordeiro foi apresentado como aquele que podia abrir os livros, porque com seu sangue venceu e comprou a salvação,
recebeu o livro, antes dele abrir o primeiro selo e de começar na terra a terrível tribulação, antes, para tudo, o Deus poderoso quer ser adorado e quer que honras e glórias e muito louvor seja prestado igualmente ao Cordeiro. Naquele momento, naquele contexto, aquele era mais importante para Deus do que o início da tribulação. Vai já começar, não perde por esperar, vai começar a tribulação, mas antes do primeiro selo, entre ele pegar os livros na mão e o primeiro selo ser aberto, uma adoração absolutamente espetacular, enorme, abrangente, na maior magnitude que nós podemos imaginar. Então, nunca esqueça que a adoração a Deus precisa estar no centro da sua vida, em qualquer situação, em qualquer condição, no centro da vida de um cidadão, na vida de uma igreja, na vida de cidades, de países, na vida de anjos, precisa estar a adoração. É muito mais importante do que os próprios acontecimentos aqui na terra, ou no céu, ou nos dois. A adoração a Deus é fixa. Essa nunca cessará. A tribulação vai cessar rapidamente. O milênio vai cessar rapidamente com 1000 anos. Quando começar novo céu e nova terra, a adoração continuará. E ali está o centro. E se um crente quer exercitar o que de fato é uma vida com Deus, uma vida com o Pai, uma vida com o Filho, uma vida com o Espírito Santo, ele trate de praticar a adoração. Leia sobre adoração, leia muito, ore a Deus, medite, ouça coisas, converse, discuta, converse com os jovens da sua idade sobre adoração, peça para pessoas pregarem para vocês, adoração, porque é o centro, muito mais importante do que coisas acontecendo. Às vezes eu fico um pouco preocupado com a igreja, se centraliza muito na programação. Qual a programação? Como é que estão aí os jovens e os casais, isso, aquilo, programação. Olha. Isso não é o centro, não. O centro é a adoração. E uma adoração com base na palavra. Porque se for uma adoração do jeito que cada um quer fazer, desastre. Que é o que acontece em muitos meios hoje, chamados até evangélicos. Mas a importância da centralidade da pregação da palavra de Deus está aí, porque uma pregação correta e um ensino correto, firme, intenso, numa igreja, vai causar, naturalmente, resultar numa adoração como Deus quer. E é glorificado. Que Deus nos ajude a sermos adoradores mais fiéis e que levem mais prazer ao coração desse Deus que merece ser adorado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui presente, e os que mesmo não presentes agora vão ouvir esta pregação de outra forma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.